Nós vamos entrar hoje num assunto interessante. Aliás, tudo que Jesus falava, ele falava em parábolas, ele falava em comparações, ele falava, na verdade, ele falava para quem não era dele, não entendesse, né? Jesus era muito exclusivista. Ele falava as coisas e entende quem quiser. Hoje ele nos fala de uma coisa muito interessante, sobre o amor. E ele fala assim: conforme o Pai me ama, eu vos amo. Nesse interesse nosso em querer entender o amor de Deus, nós nos ferramos todo. Porque se o Pai ama Jesus, como é que manda ele para ser crucificado na terra? Que amor é esse? Não é? Fica uma coisa meio esquisita. E ele fala assim: e do jeito que o Pai me ama, eu amo vocês. Que amor estranho. Que amor é esse? A nossa tendência é acreditar, é ver, é considerar aquele amor humano. Toma lá, dá cá. Eu te amo, tu me ama, e assim por diante. Hoje se vê que muitas mães não amam os filhos, muitos filhos não amam as mães, e os pais. É assassinato, é coisa horrorosa. Então não é esse amor que Jesus está falando, não. Jesus está falando do amor divino, da criação, daquele interesse de que nós fomos escolhidos de Deus. Aí vem uma coisa interessante. Não foi vocês que me escolheram, foi eu que os escolhi. Então, além dele falar desse amor divino, desse amor desinteressado, desse amor criativo, desse amor que nos leva a uma compensação maior, porque Jesus não fala da vida na terra. A vida na terra é transitória. Hoje nós somos bons, amanhã nós somos ruins, uma dor nas costas, câncer, tuberculose, gripe, é uma coisa horrorosa, a gente não sabe. É atropelamento. A gente não sabe como a vida vai terminar. Mas a vida que Jesus está falando, o interesse, o amor, é um amor divino. É aquele amor que interessa a Jesus. Porque ele veio na terra para ser crucificado. E ele fala assim: foi eu que os escolhi. Não foram vocês que me escolheram. Então o que ele está falando? O ser humano, nós que pensamos, nós somos escolhidos de Deus entre toda aquela criação. Nós pensamos, nós falamos, nós raciocinamos, nós escolhemos. Então esse amor que Jesus está nos condicionando é um amor divino. Deus nos escolheu para pensar, para falar, para andar, para raciocinar, refletir. Agora isso é uma carga. Porque a partir do momento que nós temos essa ciência do bem e do mal, que Deus não queria que nós tivéssemos, nós extrapolamos o plano de Deus, então nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Nós somos responsáveis por aquilo que nós produzimos. Nós somos responsáveis pela fé na terra. Nós somos responsáveis pelos nossos filhos, as nossas esposas, nossos maridos. Nós somos responsáveis pelos nossos empregados, as pessoas que servem a nossa mesa, fazem o nosso almoço, o nosso jantar. Nós somos responsáveis por isso. Não é essas leis humanas que estão por aí protegendo isso, protegendo aquilo, que não protege nada. Mas Deus nos ama. Deus nos escolheu. Ele não escolheu a vaca, não escolheu o cabrito, não escolheu a cobra. Ele nos escolheu. Foi eu que o escolhi. Não foi vocês que me escolheram. Uma coisa interessante. Jesus falava, não era para aquele povo que não sabia raciocinar, não sabia o que Jesus estava falando, não. Não sabia, não. Uma coisa muito interessante. Como é que Jesus condicionava toda aquela ação dele no mundo, toda aquela ação divinamente explicada.
E realmente, quem não é o escolhido de Deus, uma vaca não entende o Evangelho, um cabrito não entende o Evangelho, mas nós temos a obrigação de entender a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, ela se resume não só na Bíblia, não, ela está no mundo inteiro. Nós sabemos o que é mal, o que é bom. Nós sabemos, seja muçulmano, seja índio, seja chinês, japonês, seja qualquer. Nós temos a ciência do bem e do mal, porque desde Adão isso é a nossa escolha. Deus permitiu que nós escolhamos e Deus nos escolheu. É uma coisa muito interessante. A escolha humana é a escolha da terra, é a escolha desse caminhar humano, desse levanta, tropeça, e nós vamos para aí fora. Mas a escolha de Deus é divina. Deus nos escolheu. E nós temos que considerar essa escolha, porque é muito importante para nós. A gente vê homilias bonitas, todas rabuscadas de coisas interessantes, mas a essência do Evangelho de hoje é esse. Deus nos escolheu, não foi vocês que me escolheram. Quer dizer, na hora que Deus quis criar um homem e deu para ele a ciência do bem e do mal, era Deus que estava nos escolhendo. E o amor dele fez com que ele viesse à terra crucificado. É terrível a gente pensar nisso, mas para Deus não. Deus tinha que mostrar ao homem o que é o valor de um sacrifício por uma vida. E essa vida não é a vida terrena, não, porque ele ressuscitou no terceiro dia. Então não é da vida terrena que ele está falando, é da vida no céu, é da vida após a morte. É a vida que nos ensina, é a vida que é o nosso juízo, é a vida que é o nosso julgamento. É aquela que nós temos que pensar. Nada dessas bobagens, nada. Só Deus. E acabou. Então foi eu que vos escolhi, não foram vocês que me escolheram, não. Então ele está falando que nos escolheu para a responsabilidade divina. Tá bom? Então o Evangelho de hoje é isso.